Sejam bem-vindos a mais um Live Station e hoje no episódio 2 a gente vai falar um pouquinho sobre o que há por trás dos bastidores do mercado cripto. Para quem não conhece um pouquinho sobre isso, eu sou o Mozart, fundador da Startem, e hoje eu vou ter ilustres convidados, Dr. Odair e Dr. Gustavo, para falar um pouquinho sobre isso. Então, Odair, venha para frente aqui, pode falar um pouquinho. Nós somos a incubadora Startem. A Startem é uma incubadora especializada em projetos blockchain. E o nosso objetivo, é transformar esses ativos digitais úteis no mercado, para as pessoas. Beleza, pessoal? Então, a gente vai falar sobre os bastidores, Mozart, do dia a dia da Startem e da Devel. Aqui em cima nós temos o nosso querido Gustavo. Tudo bom, pessoal? Muito prazer estar aqui novamente. Sou o CEO da Devel Blockchain, uma empresa que é voltada principalmente para o setor de tecnologia da informação, gestão e segurança de dados. Então, a gente utiliza o Core Blockchain para trazer mais tecnologia, mais segurança, mais conforto e, principalmente, mais opções e vantagens para o comércio, para as indústrias, para as empresas. Além disso, a gente também trabalha bastante focado no mercado cripto, seja na construção de smart contracts, assets, blockchains proprietárias, enfim, todo o universo blockchain é coberto aí para a nossa empresa. Pessoal, sejam bem-vindos então a mais um Live Station. Eu sou fundador da Startem. A Startem, para quem não conhece, é uma empresa que faz modelo de negócio através da tecnologia blockchain. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre os bastidores do mercado cripto. Para a gente entrar um pouquinho nos bastidores do mundo cripto, até é legal entender, que eu e o Odair, a gente trabalha muito nesse momento de modelos de negócio, muito sobre a ideia, um pouco vem do empreendedor, a concepção, Odair? Até de fato chegar no manual pronto para o desenvolvedor, no caso do Gustavo, por exemplo, poder fazer acontecer esse projeto de ideia. Então, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, nesse Big Bang que é, estralei uma ideia, de repente eu tenho um modelo de negócio cripto que funciona, é sério e que de fato tem algum valor no dia a dia das pessoas. Acho que esse sempre é o ponto inicial quando a gente começa a falar de um projeto a ser desenvolvido, Odair? Sem dúvida, Cada projeto tem uma característica muito diferente, E, inclusive essa semana, tem projeto que a gente está começando a desenvolver, que se você não der uma certa atenção para ele, entendendo que ele é diferente, a gente acaba criando muitos desafios, assim, às vezes que não tem nada a ver com o projeto, Eu tô falando do nada a ver para o que tem a ver, porque às vezes o pessoal acha que todo projeto de cripto é igual, E a gente, até no mercado tradicional, todas as empresas são iguais, mas o negócio é diferente, Então, cara, é muito desafio. Eu acho que não tem nem, às vezes, nem por onde começar quando você começa a receber o projeto, Você tem que fazer um diagnóstico primeiro. Caramba, às vezes tem projeto que é 3 meses de reunião, igual foi um deles, Mozart? Que a gente se deparou aqui outro dia. Gustavo, a gente estava fazendo um relatório de entrega na semana passada, Quer dizer, essa semana. Aí um dos projetos a gente olhou assim pro calendário, a gente percebeu, cara, que a gente estava desde junho fazendo brainstorm. Você acredita? Acredito. Imagina, junho, julho, agosto no começo de setembro, depois de 4 meses que a gente montou a primeira planilha para começar a desenhar o tokenomics, E aí, óbvio, nesse desafio tem vários fatores. Um dos fatores bem importante nisso, bem impactante é que por exemplo, tem projeto que os fundadores já têm empresas, já têm negócios, o cara está comprometido com o dia a dia, e aí ele está comprometido com o dia a dia, às vezes a fazer só uma reunião por semana, caramba, aí vai se alongando, E aí, nesse meio tempo você tem coisas que precisam ser feitas rápido, e aí tem coisas que você não consegue, sabe, de jeito nenhum avançar por conta desses desafios de agenda, por exemplo. Às vezes acontece, Mozart, da gente conseguir fazer reunião, fazer coisa mais rápida, igual, por exemplo, o projeto da Riberman. Foi um projeto que a gente conseguiu fazer muita coisa em uma semana. Então depende bastante do pessoal. Então, isso já é um pouquinho dos desafios, Falando de iniciação, Mozart? Cara, sempre é um desafio muito grande, Nesse da Ribbon foi especial porque a gente já estava já há algum tempo, trabalhando com o mercado ESG, então estava na nossa cabeça bem ativo, bem claro sobre como criar modelos de negócio mais sustentável. Então a gente estava trabalhando muito tempo nisso. E de fato,
é uma dificuldade muito grande de muitos fundadores, né? E você vai perceber que boa parte dos projetos que a gente tem é sempre essa mudança de, eu já tenho uma empresa, já tenho um modelo de negócio, já é um empreendedor, e daí, né, ele tem uma ideia porque ele ficou fissurado, ele gosta muito do mercado cripto, de repente, ele não conhecia nada e percebeu que pode ser uma nova forma de conseguir funding. E sempre, né, Gustavo, pelo menos nos primeiros clientes que a gente percebe, a maioria eu preciso ter uma nova forma de arrecadar fundos, arrecadar dinheiro para poder viabilizar minha operação. Quase todos são isso. É muito raro, né, um caso que foge um pouco disso, né, que foge de fazer funding. Sim, sim. Muitos projetos, porque as pessoas veem algumas notícias sobre blockchain, tal empreendimento levantou X valor em relação a tokens, e acaba criando um pouco de confusão sobre um processo de crowdfunding, por exemplo, com aplicação de blockchain. Então é muito comum a pessoa associar as duas coisas como uma coisa só. Quando, na verdade, uma construção de um projeto realmente eficiente, ele passa pela etapa de funding, ele não para na etapa de funding. Sim. Então é importante destacar essa diferença, né, para quem está querendo conhecer esse mercado, entender um pouco melhor. Quando você tem uma ideia sobre usar tokens, usar blockchain, usar NFTs, ela tem que estar bem clara que ela existe um ciclo de vida. Ela não pode parar no funding. Chegou um funding, conseguimos aqui o valor target e agora vamos começar o projeto. Não, o projeto tem que começar antes mesmo do funding. Então, é bom não misturar as duas coisas, porque senão acaba criando aquela expectativa de, não, eu vou lançar um token e vou arrecadar um valor exorbitante, quando na verdade o projeto está mal estruturado. Isso não tem a ver com a tecnologia, isso tem a ver com, de fato, a criação e a construção do projeto. Então, novamente, o funding ele é uma etapa e não o fim do projeto. Sim. Então, bem importante isso, porque existem outras plataformas. Se o problema for só dinheiro, você pode eventualmente procurar em banco, antecipação de recebíveis, fazer um crowdfunding, aquelas famosas vaquinhas virtuais. Então, há N formas de fazer isso. Que o que toma mais notícia em relação a tokens é essa questão de, o tal projeto levantou recursos. Mas isso, novamente, é uma etapa e não o meio final desse projeto. Muito bem, até inclusive a gente aqui na Starter, né, Gustavo, quando a gente começou assim, acho que desde 2018, né, Mozart? A gente se deparou com muito projeto assim, Gustavo, e aí a gente foi fazendo meio que um filtro, né? A gente foi separando aquele pessoal que só quer capitalizar dinheiro, né? Que aí é os chamados piramideiros. Se nenhum piramideiro te abordou, pode ser que o piramideiro seja você. Mas enfim. É o faraó. E aí a gente via bastante isso, né? Puxa, não, vamos fazer uma criptomoeda, porque aí o pessoal vai comprar, a gente vai arrecadar um dinheirão e a gente vai desenvolver outras coisas. E aí essa etapa do arrecadar ficava só nessa, né? Que era aqueles famosos ICOs. E aí quando a gente começou a separar quem queria capitalizar e quem queria resolver um problema, a gente percebeu que, de fato, resolver o problema é a parte mais difícil de resolver qualquer projeto, né? As startups, né, Gustavo, surgiram exatamente para isso. Elas resolvem problemas sérios, né? Problemas bem, bem difíceis num curto espaço de tempo, né? Usando a tecnologia a favor. E o pessoal está enxergando a criação de uma criptomoeda somente como arrecadação, né? Agora que eu acho que algumas pessoas no mercado estão enxergando, né? Algumas empresas trabalhando assim como as nossas, e está percebendo a seriedade que é você construir uma criptomoeda, né? E poder botar ela no mercado e trabalhar direitinho e resolver os problemas que tem aí no mercado, que são muitos, né? E não só a capitalização, né? Ganhar dinheiro, né? É verdade. Aqui na Starter a gente sempre fala que a nossa missão é dar utilidade no dia a dia das pessoas. E claro, tem que ter um propósito. Se não tiver um propósito, dificilmente a gente vai avançar com o projeto. A gente faz esse filtro muito rigoroso, né, Adair? E foi por causa disso que a gente criou nossos protocolos, né? A grande ideia é que se passou pelos nossos protocolos, obviamente, não tem como você garantir que o projeto vai ser extremo sucesso e incrível, mas que teve sim, passou por vários processos para falar, olha, são pessoas sérias que querem criar um modelo de negócio, num primeiro momento, muitas pessoas acreditam. Então, a gente entra assim nesse berço de, olha, vamos lapidar essa ideia, às vezes diamantes precisam primeiro ser lapidados para serem uma ideia boa,
E o que mais acontece, né, Dair? A gente percebe isso, que é bem engraçado, né? O empreendedor vem com uma ideia e vai trabalhando, pode demorar um mês, uma semana, 3 meses, e aí ele percebe que, na verdade, ele quer fazer uma outra coisa. E não tem nada a ver com a ideia inicial. Eu não canso de falar, né? A quantidade de projetos ESG que querem tokenizar crédito de carbono, e às vezes em meio de uma semana ele fala, na verdade eu nem queria fazer isso não, vamos fazer uma outra coisa. Então, entra muito de alinhar o propósito, porque não adianta eu colocar uma fachada bonita se o fundador, que é o cara que vai ter a capacidade de execução, ele não veste a camisa porque ele não acredita tanto no modelo de negócio. Ele só queria fazer um found, ou ele percebeu que não é o que ele quer. E aí realmente é um grande problema, né? Imagina lançar o projeto, fazer um ICO e no meio do caminho ele falar, ih, não era bem isso que eu queria. Não tem como só vender a sua parte e fingir que não aconteceu nada, né? Diferente de uma startup, você tem muita responsabilidade na hora de criar novos tokens que, querendo ou não, né, Alder, vão impactar a economia em algum momento. Sem dúvida. Que interessante, Gustavo. O Mozart falando disso, né, eu lembrei de uma coisa agora. Tem um dos projetos que a gente pegou no começo, né, que tinha essa pegada de, vamos... essa parada do crédito de carbono, né? E aí a gente foi conversando e tal. Pô, faz um ano, ficamos um ano, né, Mozart? Sim, um ano conversando e tal. Cara, foi tão impressionante a mudança que teve no conceito, né? Porque já você falar de crédito de carbono já é um conceito desafiador, até para as auditorias, né, que auditam, homologam e dão o reconhecimento desse crédito, tanto para você executar de forma prática que isso realmente é viável, né? Cara, e ficamos um ano conversando, a reunião, porra, investimos pra caramba e tal, não sei o que tem. Aí na metade do ano, não, vamos fazer assim. Aí de novo, aí mais alguns meses conversando e tal. Aí depois, no final do ano, não, vamos fazer assim. Aí mudou de novo. Aí no começo desse ano, juntou o conselho, eu, Mozart, Thiago, a Luciana e mais uma galera. Aí a gente estava no Rio, lá em Niterói, lembra, Mozart? Sim. Lá em Niterói. A gente foi para lá porque o Thiago, né, tava vindo para cá, do Sudeste. Aí a família dele tá lá, a gente se reuniu lá. Beleza. Aí a gente estava no shopping ali de Niterói, que é um shopping que tem uma visão para ponte, e é uma praça de alimentação ali, né, que fica uma galera, família e tal, e tá 4 malucos na mesa, brigando, você tem noção. Não, porque é assim, e não sei, cara, assim, tipo, parece o debate da Globo, cara, terrível, e o pessoal em volta olhando, não, eles vão se bater agora, né, e a gente discutindo que o crédito de carbono não era algo real, sabe, cara do céu. Beleza, discutimos pra caramba, aí chegamos numa conclusão ali, pô, com várias cabeças pensantes, aí levamos pro projeto, né, levamos para os fundadores. Não, a gente não quer isso não, a gente vai ser isso daqui. Que é uma coisa, eles querem ser uma coisa que, tipo assim, tem 200 no mercado, sabe? E aí a gente, caramba, cara, a gente discutiu tanto, né, numa ideia que era uma ideia super maneira, que ia realmente mudar como o mercado validava essa questão da materialidade do crédito de carbono. E eles falaram, não, isso é muito difícil de fazer. Vocês têm razão, é muito difícil. Vamos fazer uma coisa mais fácil? Aí migraram para fazer uma coisa que 200 pessoas estão fazendo. Entendeu? Então, é maluco isso, né, cara? É muito louco. É um processo bem extenso, né? Como você acabou de comentar. Todo esse processo de discussão, todo esse processo de abordagem sobre qual é a metodologia correta que vai ser será utilizada, né? O objetivo final. E detalhe importante, em nenhum momento citaram tecnologia. Por quê? Novamente, é uma etapa, ela não é o fim. Né? A tecnologia é o meio de entrega. Então, essa construção, quando a gente fala de mercado de tokens, né, criação com blockchain, a primeira pergunta, isso independente do projeto, é que a gente sempre faz você realmente precisa de token? Por que você precisa de blockchain para resolver esse problema? Então, provavelmente essa pergunta que você deve ter feito também para o pessoal, vocês fazem para os projetos, né? Do porquê que ele está fazendo isso, né? Qual que é o real objetivo dele, né? Então, no setor de tecnologia, você realmente precisa de blockchain? Você não consegue resolver isso com uma coisa mais simples? Ou por que a blockchain resolve isso e outras tecnologias não conseguem? Então, essa complexidade que você comentou é exatamente esse ponto. Quando você trabalha nesse tipo de projeto, você está criando uma nova empresa. Não é um projetinho de escola, de final de semana, é uma nova empresa. Você vai ter responsáveis, serão pessoas responsáveis, você vai ter ali que fazer toda a parte de transparência, auditoria, compliance, contratações, marketing, financeiro, toda uma empresa completa voltada única e exclusivamente para esse projeto. E como você comentou, são startups. E
toda startup ela tem um único propósito, que é deixar de existir. Então, ou ela encerra as atividades porque o projeto não foi, como o Matheus comentou, ou ela vira realmente uma empresa que traz uma solução de valor para o mercado, revolucionária, que agrega para o mercado, né? Então, tem que ter isso em mente, né? O princípio da startup é deixar de existir. Pois é, Gustavo, é engraçado, inclusive, né, você falando disso, né, quando a gente começa, né, o projeto, um dos primeiros trabalhos que a gente faz é o propósito, né, então a gente conversa ali com os fundadores, né, para saber as ideias iniciais, né, o que eles pensaram, porque no desenho fica tudo bonitinho, né, e aí existe bastante essa pergunta, cara, mas por que vocês querem fazer, né, qual que é o objetivo principal? E, cara, até engraçado, o Mozart, ele tem uma chave que chama-se chave da invisibilidade. E aí, cara, a gente tá ali, né, em mesas, assim, extremamente alto nível, né, e aí existe uma negócio que sai assim, mas não adianta o cara querer fazer uma criptomoeda só para arrecadar dinheiro e pagar a dívida. Pau, ele joga na mesa. Cara, é um choque de realidade incrível, incrível, que aí do nada os caras mudam da água pro vinho. Aí começa a surgir o propósito, entendeu? Só que tem que dar esse choque de realidade. Porque, por exemplo, tem uma galera que é empreendedora, que sabe dos desafios, e quando eles pensam numa criptomoeda, já pensa na grana, na arrecadação, porque é fácil, né? Vai criar um aplicativo comum, né, Gustavo? E vai tentar angariar o usuário para você ver, né? É um processo longo, extenso, né? Você precisa entregar utilidade para o seu cliente final, né? O custo de aquisição de usuário é caríssimo. A gente sabe muito bem sobre isso, né, Dora? O quanto de startup, aplicativo a gente desenvolveu, trabalhou e sabe quanto que é custoso. Eu posso falar assim com tranquilidade, Gustavo. Existe um Instagram aí no Brasil que facilmente tem a maior quantidade de conteúdo pet já criada em português de todos os do mundo todo, e isso não significou que a gente ia ter mais usuário ou até mais seguidor. Não significa nada. Então é realmente muito custoso. Bom, eu acho que tem uma outra coisa legal que a gente pode comentar também, né, Adair? Porque a gente está nessa fase de concepção e, de fato, Gustavo, a parte de tecnologia, eu sempre entendo que ela é um intermediador, né? A entrega depois que a gente criou esse mapa, né? E é bem legal você falar se o cara realmente quer ou não, por exemplo, trabalhar com blockchain. A gente, na verdade, procura desde o começo, né, Adair? Olha, como que a gente pode solucionar diversos problemas que a gente enxerga, né, na sociedade através da blockchain. E com o tempo, você pode até me complementar, Alder, mas com o tempo a gente percebe que existem vários problemas que são, na verdade, muito parecidos e que depois que a gente, como posso falar, ganha um bom conhecimento sobre como tokenizar uma operação, e nem tudo deve ser tokenizado, é muito legal reprisar isso, né? Você pode tokenizar o que você quiser, mas não quer dizer que vai valer a pena. A gente percebe que tem vários problemas que vão ser solucionados de maneira muito parecida e é vendido como algo extremamente inovador, né? Daí isso a gente percebe a rodo, né? Sim, sim, é verdade. Uma coisa que o Gustavo fala sempre nas lives, né, e eu absorvi bastante, né, é que o pessoal não está tratando a blockchain, por falta talvez de conhecimento, como a tecnologia, né? Então, eu acho que na hora que olhar para a blockchain como tecnologia, né, Gustavo, o pessoal vai entender um pouquinho mais da capacidade que tem de você criar coisa nova ali e resolver os problemas, né, que tem em qualquer empresa, né, Gustavo? Exato. Exato, eu comentei, vou até citar uma metáfora, não sei se ela é de fato real ou não, mas serve como exercício aqui para a gente refletir sobre a aplicação de tecnologia. Eu vi essa história de algum tempo, né, sobre quando o homem chegou ao espaço, né, os americanos estavam com muita dificuldade porque a caneta, quando ela tem esse processo em relação à gravidade, a tinta não sai na ponta. Então, se a pessoa como alguém escreveria uma gravidade zero, então a tinta não sai. Então o pessoal gastou uma fortuna desenvolvendo uma tecnologia para uma caneta escrever num ambiente com gravidade zero. E aí o pessoal, se não me engano, da Rússia, ao invés de utilizar uma caneta, utiliza um lápis, que não precisa de gravidade, né? Você está só deixando um rastro de carbono. Então é isso que eu comento sobre a questão da tecnologia. Muitas vezes está investindo tempo e esforço numa coisa que não é necessariamente aquilo que precisa ser feito. Existem outras formas de ser feito de forma fácil, rápida, e que vai de fato entregar valor para o seu cliente. Então, aqui eu falo, obviamente, do ponto de vista de tecnologia, né? Porque às vezes chega muito projeto assim, não, eu quero usar blockchain e tal. Mas a primeira pergunta é, você precisa de blockchain por quê?
Por que você não faz num servidor normal? Você quer levar funding? Você quer capital? Vai num banco. É isso que você quer? Dinheiro? Vai num banco. Faz uma vaquinha virtual. Blockchain não é um ambiente para fazer crowdfunding. Ela pode ser utilizada, mas o objetivo dela não é esse. Então, você tem outras alternativas que possam satisfazer o seu problema. Então, a ideia é sempre trazer o máximo valor com a máxima tecnologia possível. E não o contrário, né? Trazer a máxima tecnologia e tentar encaixar um valor naquilo. Então, é um processo que exige bastante raciocínio, né? Porque a tecnologia, como o Mozart falou, ela é um meio de entrega. É como eu vou entregar aquele serviço, como eu vou entregar aquela proposta de valor. Então, o cliente, para ele, não é a tecnologia que faz diferença, e sim o que ele está recebendo por ela. Pode ser uma inovação em meio de processo, pode ser uma inovação em termos de usabilidade. O iFood, se for pensar, ele não tem inovação tecnológica. É um aplicativo, ele só conectou gente para fazer entrega, conectou restaurante e está fazendo o mercado dele. E tem uma marca legal pra caramba. E é isso. Ele resolveu o problema do mercado sem Sim. precisar usar uma tecnologia inovadora. Eles não estão usando inteligência artificial para fazer entrega. Estão usando simplesmente matchmaking de rotas, só. Que é um processo que já existia há muito tempo, mas era um mercado que era pouco explorado. E eles abriram os olhos para ele, conseguiram encaixar a tecnologia e fluiu. Então, não é o aplicativo do iFood que é a inovação, é sim o modelo de negócio, o mercado que ele está trabalhando. Quando a gente vai desenvolver um modelo de negócio, inclusive essa discussão a gente não chegou na conclusão ainda, né, Daí a gente ainda não chegou sobre qual é a melhor forma de entregar um ecossistema para desenvolver um produto, né, para o cliente final. A gente tem a tecnologia da WeChat, né, que é muito comum ali no Japão, na China, né, e ele é um aplicativo super integrado, então você consegue mandar mensagem, pagar, fazer tudo, e existe essa super integração, e até onde a gente sabe, né, funciona muito bem lá. Aqui tiveram várias, acho que tentativas, né, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, de tentar fazer alguma coisa super integrada, mas eu acho que ainda não é o caminho. Nessa discussão, eu acredito que a gente não pode deixar de ser nichado. E para mim, a teoria do cartão de crédito é o que mais funciona, onde você vai ter um perfil específico. Tem ali o cartão do Santander, do gamer, o cartão que gosta de para quem faz viagem e tem milhas, e você desenvolver um ecossistema inteiro de perfis baseados, né, nos gostos das pessoas, de como ela quer trabalhar, como que ela vê o mundo, dos gostos que ela tem pessoais. Então, para mim, a teoria do cartão de crédito ainda funciona muito bem e a gente ainda não chegou, né, Aldair, na conclusão se a gente deve integrar tudo ou se deve manter ainda esses nichos específicos dentro de um ecossistema. Eu gosto muito, né, dessa visão de desenvolvimento de produto, mas a gente não validou ainda qual seria a resposta suprema para isso. A gente não chegou, né? Em relação ao WeChat, se eu não me engano, é o primeiro super app, né, que eu acho que no mundo ele realmente tem a função de super app, né? Uhum. O aplicativo na Ásia, por exemplo, cara, tudo é feito com ele, né? Pagar comida, pagar táxi, pagar aeroporto, ir na venda, pagar passagem, enfim, o conceito melhor que eu vi, transferir dinheiro de uma pessoa para outra, na Ásia eu acho que é um dos que mais, quer dizer, é o único que funcionou bem. Na Índia, né, a gente também tem o Super App na Índia, que é bem similar ao WeChat, não vou lembrar o nome agora do aplicativo, mas é bem parecido, e o da Índia, ele tem uma outra coisa que é o lance da geolocalização. Na Índia, se você não tiver com ele ligado, você não tem acesso a algum serviço, por exemplo, né? Então, assim, tem bastante conceito. E detalhe, foi como o Gustavo falou, nenhum dessas aplicações utiliza blockchain, por exemplo, entendeu? Eu acho que um outro case também do mercado que utiliza criptografia até que interessante, eu não me aprofundei nisso, mas o Telegram, né, Gustavo? Começou com código aberto, né, pô, é um puta case de mercado. E, aliás, o cara fez funding sem blockchain, né? Conseguiu usuário. Exatamente. O blockchain é uma tecnologia nova, então o funding já existia muito antes disso, né? Se for para pensar, um IPO nada mais é do que um funding para uma empresa gigante. Então, é um processo que já existia há muito tempo, não é algo inovador. A blockchain não descobriu a roda com o funding. É só uma tecnologia nova de funding que o pessoal, para funding, que as pessoas estão utilizando. Não é, o funding é uma coisa já antiga, não é uma coisa recente. Vocês comentaram do WeChat, aí é uma questão também bastante sobre o poder que a tecnologia tem no espaço das pessoas, né? A gente pode também conversar isso mais futuramente, mas essa questão de super apps, ela gera um problema que a blockchain ela evita, que é a descentralização.
Porque hoje, por exemplo, o WeChat ele está sob o poder de um grupo fechado de pessoas, né? Então, Uhum. apesar de ter uma abrangência muito grande, a controladoria, ou a gestão desse sistema, ela não é uma coisa aberta, democrática. Então é importante salientar que a blockchain, um dos pontos que a blockchain como vantagem é essa questão da centralização. Hoje não existe governo, não existe empresa, a gente pode falar que assim, eles até tentam, né, mas que consigam controlar 100% o Bitcoin ou 100% o Ethereum. Então é muito difícil você, por exemplo, vou proibir o blockchain, vou proibir o Bitcoin no meu país, vou proibir o Ethereum no meu país. É muito difícil uma empresa conseguir, um governo conseguir fazer isso. A China até tentou, mas obviamente ela percebeu que, como o poder da descentralização ele é muito forte, muito latente dentro do mercado de blockchain, é muito difícil combater isso. Basicamente, ele está dizendo que pessoas não podem respirar. O blockchain é uma coisa que tem uma permeabilidade muito grande em termos de tecnologia. Então, é uma coisa muito acessível. Então, essa é uma das, quando a avaliação no projeto, né, fazer sentido isso, é um dos pontos muito fortes e muito relevantes que a tecnologia traz. Eu acho essa discussão super interessante, né, Gustavo? Porque, assim, por um lado a gente tem o Bitcoin e tem as exchanges descentralizadas, tem as transações peer-to-peer, né, de pessoa para pessoa, e você consegue fazer essas transações e lindo, né? Eu troquei ali, e se é seguro essas duas pontas, a gente consegue até passar uma titularidade, né? Olha, eu passei meu carro para essa pessoa porque eu aceitei Bitcoin, talvez a gente consiga avançar dessa forma sem ter tanto problema. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, Gustavo, num modelo de negócio que vai usar Visa, vai usar, né, as maquininhas de cartões, em algum momento uma transação pode passar por um banco, um meio de pagamento de banco, e que você vai ter sim, né, uma aplicação que vai conseguir, por exemplo, saber tudo que você faz, onde você está e relacionar, né, se conectar com os modelos tradicionais do mercado, empresas tradicionais do mercado, e você vai construir uma espécie, por exemplo, de até histórico de crédito cripto, né, de acordo com o que você utiliza. Dessa forma, a gente não tem como fugir um pouco e falar que vai existir uma aplicação que utiliza esses moldes e ela ainda é descentralizada, né? De certa forma, falar que isso é muito difícil de acontecer, a não ser que se crie um país descentralizado, né? Alguma coisa mais surreal dessa forma. Não tem como fugir, né? Você quer usar a porra do teu cartão para pagar ali um almocinho num canto ali no shopping com cripto, não tem como você falar, não, ninguém sabe que eu gastei meu cripto aqui, né? A gente não vai Não, chegar não, nessa época. não. Assim, não, é utópico pensar que a descentralização ela vai ser a esse ponto, né? Que é quase uma anarquia, ou seja, ausência de poder. E Sim. infelizmente, ou felizmente, dependendo da filosofia adotada, não é possível alcançar isso. Não existe hoje governo, por mais liberal, por mais autoritário que ele seja, que diga assim, não, beleza, meus cidadãos podem transacionar à vontade, eu não preciso saber quanto eles estão transacionando, e, enfim, cada um gerencia do que suas finanças da forma que entender. Não existe isso, não tem banco central que minimamente já tenha levantado essa discussão, porque é uma discussão a certo ponto absurda. Não tem como você centralizar a economia a esse ponto. O que eu quero dizer com relação à descentralização é que, por exemplo, um item bastante relevante, ainda mais quando se trata de LGPD, uma coisa que você comentou, é quando você cria um perfil digital dessa pessoa. Então, através dos dados que o Mozart, dos dados do Daí, os dados do Gustavo, que trafegam por essas empresas, por esses governos, é possível hoje criar uma identidade 100% digital. Então, uma empresa pode ter acesso aos dados do Mozart e, eventualmente, negar crédito para ele porque o perfil digital dele não é tão interessante. Então, esse é um problema que eu comentei a respeito da centralização. E, inclusive, agora pensando no modelo governamental, você pode restringir o crédito para certos grupos de pessoas, minoritários, por exemplo, por uma questão simplesmente ideológica. Então, esse é um Sim. risco que ocorre no mundo, né? Então, a gente não vou entrar exatamente em países e nomes, mas há casos no mundo de governos autoritários que subjugam minorias. Isso é um Sim. problema que a descentralização ajuda. Então, é um ponto a ser considerado quando se trata de descentralização. Qual é o objetivo daqueles dados? Para onde eles vão ser trafegados? Quem vai utilizar? Quem vai gerenciar? Porque a blockchain, o princípio dela é você ter liberdade, você ter descentralização, você poder ter essa segurança das suas informações. Esse é o principal ponto. Ademais, a tecnologia ela vem para resolver essa entrega de valor através de blockchain, né, algoritmo de consenso, enfim. Mas esse é o principal
o valor que ela entrega para as pessoas. Então, esse é um ponto muito impactante na vida das pessoas. Não, e eu acredito muito nisso quando a gente vai pensar assim, tá, nada em um extremo funciona, né? Isso é a regra da vida. Mas se a gente consegue criar uma situação, a gente pode até brigar por isso, né? Talvez, eu vou utilizar o termo semi-descentralizado, né? Coisas que de fato a gente pode fazer para que a gente não tenha uma pessoa necessariamente apertando um botão e falando, essa pessoa pode, essa pessoa não pode. Acho que esse é o problema, né? Na China, por exemplo, eu sempre faço um paralelo e quando descobri que tinha, eu achei bem estranho, mas vamos lá. Tem um episódio no Black Mirror onde que as pessoas têm uma espécie de score, muito parecido com o score do nosso Serasa, que inclusive É já tem o programa algumas Bom Cidadão, né? que já tem algumas implicações, né? Você não consegue ali financiar algumas casas, algumas coisas que você quer no banco, você já tem um crédito menor por causa do seu score, mas não é no nível de, olha, esse bairro que tem aqui lá na China só pode ser frequentado por pessoas a nível de 700 pontos. Não é ela juntou dinheiro e de repente ela tem uma certa quantidade de dinheiro, mas por outros fatores ela tem um score menor, ela não pode frequentar aquele bairro porque ela tem um score baixo. E isso para mim é extremamente bizarro. Então, situações que a gente vê acontecer no mundo e a gente pode falar, e se a gente ir por um caminho semi-descentralizado, onde que certas situações a gente pode, digamos assim, não deixar à mercê de uma pessoa lá no banco falando, eu acho que não. Ou, de repente, né, ter uma decisão muito arbitrária, né? Eu acho que quando ele entra nesse ponto, é a casa do Adair, né, Adair? Você que trabalha muito com essa visão mais como é que é? Antropocêntrica da visão humana, eu acho que entra um pouco o seu caminho aí. Antropológica, na verdade, Antropológica, estava procurando essa palavra. sabe que de fato, né, eu acabo fazendo algumas comparações. Isso é uma droga, cara, porque, por exemplo, a minha tese de mestrado, eu acabo defendendo a coisa da antropologia social dentro das empresas, né? E quando a gente fala, por exemplo, de descentralização, né, que eu acho que é o tópico master blaster da blockchain, eu acabo olhando de duas formas, né? Acabo olhando da forma onde a pessoa que não tem acesso ao dinheiro, né, ou seja, ela não tem poder de compra, e da pessoa que tem muito acesso ao poder de compra, ao dinheiro, tá? E aí a gente vamos, se a gente trazer aqui para a realidade nossa, né, que usam cartão para pagar as coisas, às vezes usam o NFC para aproximar na maquininha e pagar, a gente está muito seguro, cara, com relação a isso. Porque a nossa bandeira do cartão, quando existe uma fraude, a gente liga lá e fala que não foi a gente que comprou, e ela vai analisar e estorna o teu dinheiro de volta. Então tem onde você bater e reclamar, né? E aí do outro lado da blockchain, você quer ser descentralizado, você não tem essa porta para bater. Então a segurança é a tua responsabilidade, né? Então aquele lance, né, Gustavo, perdeu a senha da tua carteira, perdeu suas moedas, perdeu acesso, né? Não tem para quem reclamar. E aí você pegando esses dois lados, né, eu acho que a gente poderia pensar assim, bom, se eu tenho uma quantidade de pessoas muito grande já no mercado centralizado e essa coisa da fraude, de você pegar um dado, ele é muito fácil pegar esse dado, né, e cometer um crime, roubar dinheiro da pessoa, então significa que as tecnologias tradicionais elas estão defasadas, não houve investimento tecnológico nessas tecnologias tradicionais e por isso está acontecendo bastante fraude, muita gente perdendo seu dinheiro. Então eu acho que esse é um ponto. E aí, vindo para a blockchain, qual que seria o ponto? Bom, já que o mercado tradicional não está dando conta de proteger o meu dinheiro, né, os meus bens ali, né, o meu saldo no banco, eu vou optar por transformar meu dinheiro numa criptomoeda, guardar numa carteira, que aí está mais seguro. Por quê? Porque fica mais difícil de um ladrão hacker vir pegar o meu dinheiro a hora que ele quiser. Então, se for por esse lado, a segurança na blockchain acaba fazendo muito sentido. Agora, o outro lado de tudo isso, que o Gustavo sempre às vezes fala ali, é a tecnologia blockchain, como por exemplo, armazenamento de dados, né? Olha a diferença. Então, imagine o seguinte, se o banco, com os mesmos dados que eles têm, né, Gustavo, no mercado tradicional, pegasse o nosso dado queridinho, lindo, maravilhoso, CPF, RG, endereço, e guardasse na blockchain, e nem o banco tivesse acesso,
puxa vida, aí eu acho que é uma coisa bem legal, né, Gustavo? Sim, sim, faz todo sentido. É como eu falei, a ideia de os extremos não funciona, né, como a gente comentou. Então, há ainda muita discussão para isso, né, ver qual que é o modelo ideal, né. Mas, inclusive, se projetos tiverem, pessoas tiverem projetos com essa ideia, são sempre muito bem-vindas, né, porque é uma discussão que não tem fim e provavelmente não vai ter fim, uma resposta única. Como uma empresa pode trabalhar com seus dados de forma que você permaneça seguro e ela consiga, obviamente, oferecer o serviço dela de maneira adequada. Então, existe muita discussão sobre isso, né? Mas é uma questão de cultura, né? Mas infelizmente a gente está longe de ter isso a nível global, tá? É uma cultura 100% autônoma. Por exemplo, as pessoas são roubadas hoje. Todo mundo sabe que andar numa rua de madrugada é perigoso, mas ainda assim tem gente que vai, se arrisca, fala não, comigo isso não vai acontecer e acontece. Então, falar de segurança digital e segurança do mundo real é a mesma coisa. A pessoa sabe que não pode andar com o telefone na mão segurando na rua que alguém passa e leva, mas a pessoa faz. A mesma coisa com a carteira digital. A pessoa não pode ter a sua senha compartilhada de maneira irrestrita, não pode colocar no WhatsApp, mandar no Facebook para o grupo das pessoas, que as pessoas vão lá e colocam, são escamadas. É, esses golpes que tem de faraós aí, né? O cara promete uma rentabilidade absurda em pouquíssimo tempo, né? Nossa, vai ganhar 20% ao dia. Não existe. Se existe esse 20% ao dia, com certeza o Jorge Paulo Lemann estava aqui, ó, arrotando dinheiro à vontade. Então, assim, uma coisa que até gosto de brincar, né? Se o milionário não está investindo nisso, não é você que vai investir. Porque senão o negócio realmente não vai dar essa grana toda que você está pensando. É isso aí, pessoal. Bom, eu acho que tá legal. Vocês querem falar mais de alguma coisa? Acho que nós devagou bastante, inclusive. Nossa, a gente devagou 40, muito, cara. mais de uma hora já. O editor vai ter um problema na semana pra juntar isso e transformar em alguma coisa, hein? Normal. Juntar bastante coisa. Nossa, mas teve uma hora que o Moza falou umas coisas aí que eu não entendi nada, cara. Nossa, mano. Eu juro pra você, cara, eu não entendi. Tipo, eu escutava o que você tava falando, mas eu não tava entendendo. Tava com sono, né? Eu tava assim, o que passa na cabeça dele? Eu tava falando sobre os nichos de cartão de crédito, pô. Eu sei, só que tô falando que eu não tava entrando na minha cabeça. Eu tava no mundo da lua, entendeu? Não, suave. Mas eu acho que até bom, cara, porque assim, a gente vai ter outros temas também, né? Pra não ficar uma live muito extensa, talvez. Eu não sei se vocês vão dividir em duas, vão fazer mais partes. Eu vou deixar pra equipe de edição cortar. Não tem problema não. Tá. Bom, eu vou só fazer a encerração então. Encerramento. É o sono já batendo. Bom, pessoal, isso foi mais um Live Station. A gente falou um pouquinho sobre os bastidores do mercado cripto. E, bom, vou deixar vocês para falar uma palavra final, doutor Odair e Gustavo. E até a próxima. Valeu, gente. Nos vemos por aí. Exchange não é carteira, hein? Cuidado. É isso aí, pessoal. Quero agradecer então a todo mundo hoje. Espero que tenha ajudado, contribuído bastante a construção do conhecimento. E conhecimento é poder. Então, se você tem dúvida sobre alguma coisa, leia, estude, pergunte, procure quem saiba do assunto e com certeza a pessoa vai estar disponível para te ajudar. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu.